A partir de agora, Tesouros do Céu, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Emerson Salles. Olá, graça e paz. Hoje o nosso tema de número 7 fala sobre a criação e redenção. O estudo anterior falamos sobre a queda e redenção do homem. Hoje, a criação e redenção. Agradeço a você que tem acompanhado nossos estudos, sempre fazendo questão de afirmar que serão mais de 100 temas, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Pergunta de número 1. O que é revelado concernente a Deus no primeiro versículo das Escrituras Sagradas? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então tem logo a identificação, as digitais do nosso Criador. Que contraste entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses é repetidamente traçado nas Escrituras. A Bíblia diz: assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeremias 10, dos versos 11 a 16. Você pode verificar também em Atos 17, 22 a 29 e Apocalipse 14, versos de 6 a 10. Pergunta 3. Por intermédio de quem criou Deus todas as coisas? João capítulo 1, versos de 1 a 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. Pergunta de número 4. Por meio de quem foi efetuada a redenção? Romanos 5, versos 8 e 9, a Bíblia responde: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então é por meio de Cristo, do sacrifício que ele fez por nós. Pergunta 5. Em que parte das Escrituras aprendemos que Cristo, o agente ativo da criação, é também a cabeça da igreja? A Bíblia diz: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Colossenses capítulo 1, versos de 16 a 18. Sexta pergunta. Que passo das Escrituras mostra que o Criador é também o Redentor? Isaías 43, verso 1 está escrito: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que maravilha, né? Saber que esse Deus, além de ser o nosso Criador, também é o nosso Redentor. Pergunta 7. Quem se declara ser a fonte de poder para o fraco? A Bíblia responde: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, versículo 28 e 29. Próxima pergunta. Que oração de Davi mostra considerar ele a redenção como obra criadora? Salmos 51, versículo 10
Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa oração de Davi deve ser também a nossa oração. Pergunta 9. Quem sustém em suas órbitas os corpos celestes? A Bíblia diz: a quem me haveis de comparar? A quem me assemelharei? Pergunta o santo. Elevai os olhos para o alto e vede. Quem criou estes astros? É ele que faz sair o seu exército em número certo e fixo. A todos chama pelo nome. Tal é o seu vigor, tão grande a sua força, que nenhum deles deixa de apresentar-se. Isaías capítulo 40, versos 25 e 26. Que pode esse santo fazer pelo aquele que crê, ou seja, pelo crente? Livro de Judas só tem um capítulo, verso 24 e 25, a Bíblia responde: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Mais uma pergunta: qual é a medida do poder para auxílio do crente e que está à sua disposição? A Bíblia responde: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versos de 17 a 20. Pergunta de número 12. Quão grandioso foi o libertamento do povo de Israel da escravidão egípcia? Está escrito: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta? Ou se ouviu coisa como esta? Ou se um Deus, com letra minúscula, intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? Deuteronômio 4, verso 32 a 34. O grandioso livramento do povo de Israel da escravidão e opressão egípcias é apenas um vislumbre do poder de Cristo revelado no libertamento do homem do jugo e da escravidão do pecado. Em ambos se vê a manifestação do poder criador. Pergunta de número 13. Que texto das Escrituras assevera claramente seu poder criador, aquele que transforma o crente? Efésios 2, verso 10 responde: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pergunta de número 14. De que grande obra é o sábado, tanto memorial como sinal? Vamos ler Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, ou seja, separou. E Êxodo 31:17 também diz: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Em breve falaremos
falaremos sobre esse assunto do sábado, até porque ele tem forte ligação com a criação e as 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse. Pergunta de número 15. Visto que a criação e a redenção são ambas efetuadas pelo mesmo poder criador, de que, além da criação original, deveria o sábado ser sinal? Ezequiel 20, versículo 12, está escrito: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica, por intermédio de que ser é sustido o universo material. Colossenses capítulo 1, verso 17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Penúltima pergunta. Que declaração mostra que todas as coisas, tanto materiais como espirituais, são sustentadas pelo mesmo ser pessoal? 1 Coríntios 8, versículo 6. Responde: todavia, para nós há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Última pergunta de hoje. Por que é Deus digno de receber toda a glória e toda a honra? A Bíblia diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. A doutrina relativamente moderna da criação, conhecida por evolucionismo, que repousa sobre pesquisas humanas, em vez de ser sobre a revelação, e que substitui um criador pessoal por uma força impessoal, solapa o próprio fundamento do Evangelho. A redenção é simplesmente a nova criação, e o Criador é o Redentor. O chefe da criação original é o chefe da nova criação. A criação original foi efetuada por intermédio de Cristo, pelo poder da palavra. A nova criação ou redenção é operada precisamente da mesma maneira. A teoria da evolução no tocante à criação implica, inevitavelmente, uma teoria evolucionista do Evangelho, relegando a verdade concernente ao pecado, ao sacrifício expiatório de Cristo, à necessidade de tornarmos-nos novas criaturas pela fé no poder salvador de Cristo. O próximo estudo falaremos sobre o caráter e os atributos de Deus. Separe tempo para estudar a Bíblia Sagrada. Jesus te ama.